versículos de 1 a 15. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Quando a palavra do Senhor nos diz assim, Evangelho segundo João, em seu capítulo 3, versículos de 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver comigo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer de vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratamos de coisas terrenas, não me creis. Como crereis se vos falar as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés fornece a serpente no deserto, assim volta que o Filho do Homem seja levantado. Todos juntos, para que Para todo que que crê tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por este momento aqui, pela tua palavra, Pai. Ó Deus, que será explanada. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, Pai. Aquecer o nosso coração e nos despertar, ó Deus, para a riqueza, para a beleza da vida no reino de Deus, Pai. Obrigado por tudo, nós te oramos assim e desde já te agradecemos porque o fazemos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, hoje estamos dando continuidade ao capítulo 3 de João, uma vez que na última semana nós falamos a respeito dos discípulos no caminho de Emaús, porque estávamos relembrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje no capítulo 3, uma passagem por demais conhecida de todos nós, mas Deus sempre fala de uma maneira diferente, Deus sempre traz alguma coisa ao nosso coração a partir do texto bíblico, porque a palavra do Senhor, ela é inesgotável, nós sabemos disso. E aqui, esse texto que fala tanto ao nosso coração, porque ele vai tratar justamente do novo nascimento, nós vemos um homem que era religioso, um homem que era um líder religioso, era um fariseu, ele era, na verdade, membro do Supremo Tribunal, poderíamos dizer assim, dos judeus. Ele era membro do Sinédrio. E o texto nos fala, logo no versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, ele não era uma pessoa neófita, ele não era alguém que estava distanciado dos ensinos da lei de Israel, muito pelo contrário, ele era um conhecedor profundo, ele era alguém que detinha conhecimento, e o texto nos fala que esse homem, ele tem uma curiosidade de estar com Jesus Cristo. É interessante dizer que muitos se aproximavam de Jesus Cristo no afã de receber uma bênção, uma cura, mas Jesus percebe nesse homem algo além disso, de uma mera curiosidade. Ele queria realmente conhecer mais a fundo a pessoa de Jesus Cristo.
Ele queria saber mais a respeito dos seus ensinamentos, até porque, sendo ele mestre, sendo ele membro dos judeus, do Sinédrio, ele precisaria conhecer o que estava se passando naqueles dias e quem era esse homem, esse profeta, esse ensinador, esse rabi. Ele precisava conhecer, talvez para acrescentar ainda mais conhecimento, para ter como passar às pessoas, ou até mesmo para estar atualizado. E o texto nos fala, no versículo de número 2, este de noite foi ter com Jesus. E aqui, quando nós vemos que ele vai à noite, as ideias elas são as mais variadas sobre o motivo sobre o qual ele tenha ido neste horário tão inusitado à noite. A ideia mais corriqueira é que ele foi à noite porque não queria ser percebido. Ele queria ir ver Jesus sem ser notado, sem que as pessoas ficassem pensando alguma coisa a seu respeito e sobre a sua ligação com Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não cumpria aquilo que a nação de Israel esperava. Então, havia uma curiosidade por conta dos sinais, dos seus ensinos, mas ao mesmo tempo não era muito bom ter a sua imagem atrelada a Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Mas talvez esse não seja o momento ou o motivo mais preciso para ele ter ido à noite, embora seja a ideia mais convencional, a ideia que nós temos a respeito desse assunto, que todos os pregadores geralmente falam, é que ele foi à noite justamente por esse cuidado para não ser visto ao lado de Jesus, indo procurar Jesus Cristo. Mas existe uma outra ideia também aqui. Algumas pessoas entendem que ele vai à noite e esse fato dele ir à noite sinaliza para a sua própria realidade espiritual. Ele vai à noite porque ele estava vivendo simbolicamente a realidade das trevas noturnas. Ele estava vivendo, na verdade, um momento muito difícil em sua própria espiritualidade. Então é por esse motivo que ele vai ver Jesus naquele horário justamente. Então são algumas ideias que nós podemos ter a respeito da ida dele justamente à noite. E aí, na sequência do texto, vejam comigo no verso 2, ele vai dizer assim, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E aqui, mais uma vez, nós vemos que a percepção de Nicodemos em relação a Jesus Cristo era uma visão, uma percepção completamente reduzida. Assim como nos dias de hoje, a mesma coisa acontece. As pessoas ouvem falar de Jesus, dos seus ensinos, dos seus grandes feitos, mas ninguém reconhece, ou muito pouca gente, uma força de expressão, muito pouca gente reconhece que ele é, na verdade, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então, ele olhava para Jesus, diante do que ele sabia, via os sinais, via que ele era alguém que fazia curas e prodígios. Então ele diz, poxa, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Ele tem uma ligação com Deus, ele é o enviado de Deus, mas ele o vê apenas como um mestre, como um ensinador. Ele não consegue ampliar esta percepção. E ainda hoje é assim. Nós lidamos com pessoas que elas dizem, Jesus é um grande maitreya, como sempre digo. Jesus é um grande ensinador, Jesus é um grande filósofo, Jesus é o maior psicólogo, Jesus tem até um livro, Jesus Coach. Não sei se já ouviram falar nesse livro, Jesus Coach. Então, as percepções a partir de Jesus são as mais variadas. Eu diria até para você que Jesus tem um pouco de cada coisa dessa, mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus, ele é o Salvador, é aquele que pode mudar a nossa vida, é aquele que pode perdoar os nossos pecados, transformar a nossa existência. Jesus é esse de quem nós mais precisamos. Eu diria para você que na noite espiritual do ser humano, ele precisa ir ter com Jesus.
dos momentos das trevas, dos momentos de solidão, de angústia, ele precisa buscar Jesus, porque só nele nós encontramos alento, nós encontramos paz e tranquilidade e esperança para viver. E aí o texto nos diz, na sequência, versículo de número 3, a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A primeira coisa importante de destacar aqui é que sempre que Jesus usa essa expressão, em verdade, é porque ele vai dizer alguma coisa muito importante. É como se ele dissesse: preste atenção no que eu vou falar. Não é assim que o pregador faz? O pregador, quando quer chamar a atenção da congregação, que ele fala: irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora. E assim Jesus fazia, em verdade. Ele vai dizer alguma coisa muito importante espiritualmente. Ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na verdade, o que ele está dizendo para nós aqui é que ninguém pode viver essa nova realidade espiritual, ninguém pode compreender as coisas de Deus se não houver uma regeneração espiritual. E essa regeneração é algo que é produzido em nós pelo Espírito Santo. É o que Deus faz em nós pelo Espírito Santo. Ele transforma a nossa velha natureza numa nova natureza. Ele tira o coração de pedra, o coração natural, o coração insensível, e coloca em nós o quê? Um coração de carne, um coração sensível às verdades espirituais. E o curioso de voltar aqui é que Nicodemos era um homem religioso, era um homem que tinha contato com a palavra do Antigo Testamento, com a Torá, mas ainda assim havia no seu coração uma profunda e grande incompreensão espiritual. Ele precisava compreender melhor a palavra de Deus. E aquele encontro com Jesus Cristo foi fundamental e extremamente necessário para que algo acontecesse no coração de Nicodemos. Nós sabemos que Nicodemos nós poderíamos chamar de criptocristão. Como assim, pastor? O que é isso? Ele era alguém que seguia Jesus Cristo meio que de forma escondida, sabe? Não era aquele discípulo declarado. Ele era alguém que se interessava por Jesus Cristo, mas diante de todas as suas responsabilidades e compromissos com a religião de Israel, ele não se declarava publicamente, a não ser depois que Jesus Cristo morre. Ele, José de Arimateia, tem uma postura que declara completamente que eles não eram apenas alguém ou pessoas que se interessavam de forma curiosa por Jesus Cristo, mas tinham uma relação ainda mais profunda e mais significativa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, e aí quando chega no versículo número 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? A resposta de Nicodemos é a resposta de alguém que está ligado à religião, mas que ainda não compreendeu a linguagem espiritual, as verdades espirituais. Ele falou: não pode. Um homem sendo velho, voltar a nascer, voltar ao ventre da sua mãe e voltar a nascer, isso não pode ser. E aí o texto diz assim para nós: respondeu Jesus: em verdade te digo. E está dizendo: olha, preste atenção mais uma vez no que eu vou dizer. Ele diz aqui: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu tenho certeza que você deve estar perguntando assim: pastor, mas o que significa água e Espírito? E a sua pergunta é legítima, porque os estudiosos, os eruditos, eles têm as percepções mais variadas sobre essa água e Espírito. Alguns chegam a pensar que essa água seria a água do batismo, mas não pode ser, porque a gente sabe que o batismo é para os salvos, e não o batismo tem o intuito de nos salvar. A gente sabe disso muito bem.
Então, a melhor definição disso aqui seria, na verdade, um renascimento espiritual. Tanto a água aponta para o Espírito, como a própria expressão Espírito também aponta para esse novo nascimento espiritual. Era como se o texto ficasse melhor da seguinte maneira. Nós poderíamos olhar para o texto e falar assim: nascido da água, isto é, do Espírito. Nascido da água, isto é, do Espírito. Ou seja, água e Espírito apontam para a mesma realidade, que é a realidade do novo nascimento espiritual. Então, ele está enfatizando para Nicodemos que o que ele mais precisava era de ter uma nova vida, de ter um novo começo, de conhecer a realidade espiritual que ele até então não compreendia e não conhecia de maneira total, de maneira mais ampla. E aí o texto diz que entrar no reino de Deus não se dá pela competência humana. Entrar no reino de Deus não é algo próprio daquele que muito estudou, daquele que tem méritos, daquele que foi muito competente, daquele que é um bom pai, embora isso seja muito importante ser um bom pai, aquele que cumpre com seus deveres, isso é muito bom e deve acontecer, mas nada disso pode fazer com que alguém viva a realidade do reino de Deus. O reino de Deus só é possível quando alguém tem de fato um encontro real com Jesus Cristo e é transformado e recebe uma nova natureza. Porque se isso não acontecer, ele vai continuar sendo apenas uma pessoa da religião, uma pessoa às vezes importante, significativa, mas que ainda não compreendeu a realidade espiritual. E aí, olhando para o texto nos diz assim: o que é nascido da carne é carne. O que ele está dizendo aqui para a gente, irmãos? O que é nascido da carne, ou seja, o que nasceu pela via humana, de um pai e de uma mãe, ele é carne. Ele já nasceu em pecado. Mesmo sendo pequenininho ou pequenininha, é pecador e precisa nascer de novo. Ele precisa nascer duplamente, nascer pela via humana e nascer espiritualmente. É isso que precisa acontecer com o ser humano. Então ele fala que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário uma experiência real e profunda com Deus. Ele está dizendo aqui que os rituais de purificação de Israel, de se lavar, de se banhar, nada daquilo tinha ou poderia ter o poder de levar ou conduzir o homem à realidade espiritual do reino de Deus. Era apenas um rito. Apontava para algo importante e profundo, mas era apenas um rito religioso. Mas somente a partir desse novo nascimento, desse encontro com Cristo, é que o ser humano passa a compreender a realidade do reino de Deus. Não é apenas uma compreensão intelectual, embora ela seja necessária, mas precisa ser, acima de tudo, uma compreensão espiritual. E quando nós pensamos numa compreensão espiritual, nós somos levados a pensar no seguinte: isso não provém meramente do homem. Isso não pode vir do homem preso em seus pecados, morto, cego e nu. Ele não tem condição de compreender a realidade espiritual, nem tampouco de buscá-la sinceramente. E aí, na sequência, o texto diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aqui, nascer de novo, a ideia é nascer do alto. Nascer de novo é nascer do alto. E o que significa, o que nós queremos dizer, o que nós precisamos explicar sobre o nascer do alto? É que o nascer do alto significa nascer de Deus. Ou seja, o homem não pode gerar este novo nascimento. Um homem e uma mulher podem conceber uma nova criatura de carne e osso, mas o homem, de forma alguma, por si só, ele pode se salvar a si mesmo ou adentrar por esforço a nova realidade espiritual do reino de Deus. Isso ele não pode fazer.
Portanto, o texto nos informa, olha o que Jesus diz para nós aqui: importa-vos nascer de novo. A iniciativa sempre foi e sempre será a iniciativa de Deus. O homem está completamente alijado, acorrentado, impossibilitado de ir a Deus, se ele não receber a ação de Deus, essa ação que vem do alto, provocando e gerando nele um novo nascimento. E ele diz mais: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você sabia que a palavra Espírito é a mesma palavra para vento? Vento e Espírito é a mesma palavra no grego. O que ele está dizendo para nós aqui é que nós, quando pensamos na ação do Espírito Santo, nós pensamos numa ação que ela se dá de forma invisível. Nós não conseguimos ver o vento, como também nós não conseguimos ver o quê? O Espírito agindo. A ação do Espírito Santo, ela é invisível, mas uma coisa nós conseguimos ver, tanto do vento como também do Espírito. Nós conseguimos ver os efeitos da ação do vento e também do Espírito. Quando uma folha, quando o vento passa e toca numa árvore e a folha balança, o galho, por vezes, quando o vento é mais forte, também balança, nós vemos que o vento está presente. É o vento. Mas quando nós olhamos para uma vida, e essa vida é radicalmente transformada por Cristo, nós não estamos vendo o Espírito claramente, não, mas nós estamos vendo os efeitos do Espírito Santo transformando a existência humana. Aquele que era de um jeito não é mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava impropérios não fala mais impropérios, aquele que tinha um coração que odiava, agora ele ama. Esses são os efeitos da nova vida em Cristo Jesus. São os efeitos daquele que nasceu de novo e que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, quando a gente percebe que hoje se conhece muito a respeito do vento, mas naquela época não se conhecia tanto. Mas quando ele expressa essa realidade, nós ficamos maravilhados no ensino de Jesus Cristo. Como ele usa essa comparação, essa metáfora, e nos mostra que o ser humano, ele é transformado por Deus, assim como o vento também deixa os seus efeitos por onde passa. E eu fico pensando nesses dias, quando eu vejo tanta gente se convertendo, inclusive políticos, eu fico assim: meu Deus, tomara que seja uma conversão de verdade, tomara que seja uma mudança radical, porque confesso aos irmãos que por vezes eu chego a duvidar, porque durante esses anos todos de vida eu tenho visto tanta gente usar a igreja como trampolim político, que às vezes eu fico com um pé atrás, e eu acho que todos pensam da mesma forma em dado momento. Mas eu sei de uma coisa: se algum político realmente se voltar para Deus, Deus operar em seu coração, ele vai ser uma nova criatura, e isso vai afetar o comportamento no dia a dia da sua vida, do seu trabalho como homem público, porque se isso não acontecer, essa pessoa na verdade não se converteu ainda. Nós precisamos ver os efeitos dessa conversão. É isso que vai testificar que Jesus Cristo penetrou naquela história e transformou aquela existência. E quando nós olhamos para o texto ainda, nós vemos assim, olha só, irmãos, veja comigo na página seguinte, versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Veja que Jesus percebe na palavra, na fala desse homem chamado Nicodemos, uma certa incredulidade. Uma incredulidade, falta de entendimento, e também incredulidade em relação àquilo que Jesus estava falando. Versículo 10. Tu és mestre
Olha Jesus falando agora, acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Aqui abre a possibilidade para alguém ser letrado, alguém ser conhecedor da doutrina, alguém ter algum entendimento da realidade espiritual, mas ainda não ter compreendido aquilo que é mais importante, aquilo que é mais significativo. E isso acontece. E isso nós temos visto nesses dias, nos dias atuais, quantas pessoas ligadas à religião, mas tendo uma vida completamente distanciada do reino de Deus. Eu poderia ilustrar falando várias coisas que eu tenho presenciado ultimamente, mas eu lembro há um tempo atrás, um tempo bem grande, não foi há pouco tempo, já faz muitos anos, em que saiu no jornal que um pastor estava vendendo a igreja e com ela também os membros. E aí você pensa, não entendeu nada espiritualmente, não compreendeu a realidade espiritual. Vivia a vida da religião, mas não vivia a vida do reino de Deus. E na sequência o texto diz, versículo 11: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, e aqui coisas terrenas, entenda o novo nascimento. Embora seja algo espiritual, ele acontece conosco aqui na face da terra, quando nós ouvimos a palavra de Deus e abraçamos a fé em Jesus Cristo. Então ele diz, se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Se ele falasse da realidade mais profunda, da vida futura, das coisas que estão por chegar, se ele falasse sobre o novo céu, sobre a nova terra, eles não conseguiriam aí mesmo entender. Ele estava falando de coisa muito prática, e ainda assim eles não entendiam. E para a gente finalizar, versículo 13, ora ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando nós lemos Números, capítulo 21, a partir do versículo de número 4, nós vemos a passagem sobre a serpente de bronze. Eu vou ler para você. Então, partindo do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre um lama-haste, e será que todo o que for mordido, que mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, essa passagem aqui, de Números capítulo 21, versículos de 4 a 9, nós olhando para ela, é a menção aqui que João faz também, nós vemos que da mesma forma que aquela serpente que foi levantada no deserto, que tipificava a pessoa de Jesus Cristo, tinha o poder de curar aquele que olhasse para ela, da mesma forma, todo aquele que olha para Jesus Cristo também é curado da maior das enfermidades, que é a enfermidade espiritual. E quando ele olha para Cristo, se envolve com Cristo, abraça a fé em Cristo, ele está completamente desvinculado de todo o poder maligno de Satanás e agora vive uma nova realidade espiritual. Portanto,
Jesus está falando, Jesus está apresentando a Nicodemos a importância dessa nova vida. E está mostrando para ele que no Antigo Testamento há uma cena que apontava justamente sobre aquilo que ele iria realizar, e que era profundo, que era verdadeiro e que era definitivo. Nicodemos, assim como todo o povo de Israel, esperava a libertação, não espiritual, mas primeiramente a libertação do domínio romano. Isso era o que eles mais desejavam. Eles queriam que a nação tivesse de novo a proeminência, que eles tivessem toda a liberdade. Era assim que eles olhavam para a realidade. Portanto, a mensagem de Jesus Cristo era uma proposta muito diferente da proposta que eles tinham naquele dia, daquilo que eles nutriam na sua mente, no seu pensamento. Eu diria para vocês hoje, século XXI, eu diria para você que ainda hoje muita gente não consegue compreender a realidade do reino de Deus, do novo nascimento, da regeneração, porque ainda cogita de valores de um reino humano. Tem um coração voltado para um reino meramente humano, quando a proposta de Jesus Cristo é de um reino definitivo, mas acima de tudo, de um reino espiritual. Que nesta manhã, nós que vamos nos preparar agora para participar da mesa, que a gente possa ter essa compreensão de que o reino dele não é um reino deste mundo, que o que ele veio fazer não foi gerar em nós uma postura meramente religiosa, mas nos levar, nos conduzir a viver a realidade do reino de Deus. Esse reino que é tão maravilhoso, que encanta o nosso coração, que traz emoções santas, que gera paixão, que traz um desejo enorme de conformar a nossa vida com os preceitos da palavra de Deus, de viver essa verdade. É o que nós mais queremos quando nós conhecemos Jesus Cristo. Nós deixamos de ser meramente religiosos. Claro que a nossa atividade também é religiosa, mas não somos meramente religiosos. Nós temos uma vida do reino, e esse reino tem um rei, e esse rei tem um nome. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Se os homens se voltarem, homens e mulheres, para ele, receberão vida nova e uma nova disposição para viver a sua própria história, para enfrentar as suas lutas e dificuldades, porque ele faz novas todas as coisas.